Há umas 2, 3 semanas atrás, por aí, eu tive um sonho esquisito com Satanás. Eu estava numa cidade, tinha várias pessoas. Aí no meio daquelas pessoas ali aparecia um homem alto, cabelos pretos, cabelo liso, uma cor morena bem clara, quase branco, bem arrumado. Ele olhando para mim. Ele olhava para mim, aquele homem, então eu já gostei daquele olhar dele. Era um olhar assim de certeza, um olhar assim, tipo de paz, um olhar carinhoso, charmoso, mesmo que parecia mesmo uma pessoa de bem. Esse final, depois eu passei esses dias para não gravar esse vídeo, e Deus foi colocando na minha mente, no meu coração, nas minhas orações, o significado desse sonho. Eu vou contar no final. Aí de repente eu já estava em outro lugar e aparecia aquele rapaz numa distância assim de 3, 4, 5 metros mais ou menos. Ele era bem alto, bem charmoso, bonito, fisionomia muito bonito, corpo, não assim, um corpo atlético. E ele ficava olhando para mim. Na terceira vez que aconteceu, que nós já estávamos em outro lugar, tinha gente, criança, ele olhando para mim, aparecia, já estava uma mulher perto de mim. Aquela mulher era para cuidar de mim, amando dele, era funcionária dele. Aí de repente ela pega um pano branco, tipo uma toalha, um pano de prata, e passava nas minhas costas para me limpar, que ela queria sempre eu limpinho. Aí depois nós já estávamos em outro lugar. Aquela mulher também, ele aparecia assim na rua, eu estava assim dentro de uma casa que tinha criança, tinha até parente meu lá, que eu não sei que parente era, mas tinha parente meu. Então eu olhava para ele, aí eu comecei a gostar daquele homem. Ele olhava para mim, eu sentia que ele estava me querendo, que ele estava apaixonado por mim, estava me amando e queria casar comigo. Eu já comecei a falar dele no sonho. Depois nós já estávamos numa casa e aquela mulher chegava perto de mim e começava a me limpar minhas costas, até meu bumbum, ficava limpando. Eu não ligava porque ela precisava fazer aquilo, porque aquele rapaz mandou ela cuidar de mim. Ninguém me falou nada, era só no pensamento lá no sonho. Aí depois nós estávamos lá numa casa, tinha um monte de gente, já tipo assim uma festa de alguma coisa. Aí ela pegava, levantou meu vestido e começou limpando minhas costas, limpou meu bumbum e jogava aquele pano fora. Aí eu estava assim olhando para ela, mas eu deixava. Ela limpava assim e me limpava e jogava o pano fora. Aí eu saí de perto dela, olhando para ele e falei assim: olha, eu caso com você, eu caso. Eu já estava super apaixonada pelo homem. Agora eu achei esquisito aquela mulher levantar minha roupa e passar aquele pano em mim. Mas eu não falava nada, porque era a obrigação dela, ele queria que eu ficasse sempre limpinha para ele. Aí eu comecei a falar bem alto: eu quero casar com você, eu quero sim, eu quero casar com você. Aí ele, quando eu falei quero casar com você, eu ficava repetindo, eu repeti mais ou menos umas várias vezes, não me lembro quantas. Aí nós já vinha vindo, empareado nós dois, numa rua. Aí ele falou, ele sem olhar pra mim, com a cara assim, olhou um pouco pra mim, olhou assim pra frente e falou assim: nós vamos casar, eu tô pensando aqui onde nós vamos morar, ou no inferno ou aqui na terra. Eu falei assim: uai, você é Satanás, é? Você é Satanás? Eu não acredito que você é Satanás. Eu tenho Deus na minha vida. Quando eu falei eu tenho Deus na minha vida, ele se afastou de mim. Eu falava: eu tenho Deus na minha vida, eu tenho Deus poderoso na minha vida. E eu gritava: olha, eu fiquei sem o pingo de medo dele. Eu fiquei na frente dele, olhei para a cara dele e falei assim: eu tenho Deus na minha vida. Ele saiu de perto de mim. Nisso que ele saiu de perto de mim, eu saí atrás dele para gritar mais que eu tinha Deus na minha vida. Aí, quando depois eu já estava numa rua que tinha umas oficinas de moto, aí tinha um monte de rapaz, uns rapazes tudo bonito, tudo um rapaz de academia, uns rapazes morenos, mas tudo com a máscara no rosto, tudo com a máscara no rosto. Só que aquela máscara, aquele rosto, eles poderiam me ver. E aqueles homens, quando me via, tudinho levantava a cabeça, olhava para mim com aquela máscara, uma máscara escura, mais parecido máscara de moto, capacete de moto, mas não era, eles tinham um capacete diferente, tipo assim, um capacete quadrado, redondo, mais alto, cobria o rosto e um pouco mais alto da cabeça. Aí eu falava assim: cadê? Olha, eu tenho Deus na minha vida. Quando eu falava eu tinha Deus na minha vida, eles não se chegavam para perto de mim. Aí de repente eu já estava em outra oficina de moto que não tinha porta nem nada, tinha um monte de rapaz, eu começava a gritar: cadê ele, hein? Eu tenho Deus na minha vida, cadê ele? Eu tenho Deus na minha vida. Eu fechava uma cara assim pros caras e começava a gritar: eu tenho Deus na minha vida. Aí de repente eu já estava em outra rua
Aí tinha umas meninas, e aquelas meninas, umas meninas bonitas, umas criancinhas, tipo de 10 anos para baixo, era tipo como se tivesse alguma festa ali. Aí eu começava a dizer, olha, Deus na minha vida. Quando eu gritava, tem Deus na minha vida, aquele povo se afastava de mim. Se afastava. E eu queria ir para minha cidade. Eu já estava longe da minha cidade, não sabia onde eu queria ter ido para aquela minha cidade, eu não conseguia ir. Para onde eu ia, tinha aquele rapaz de máscara, e eu gritava, tem Deus na minha vida. Aí de repente, aquele rapaz, que era Satanás, ele aparecia, como eu começava a gritar, eu tenho Deus na minha vida, eu tenho Deus poderoso na minha vida. Aí ele sumia. Aí depois eu já estava assim, em outro lugar, tinha muito mato. E aquele mato tinha umas crianças. Ai, meu Deus do céu, é que triste. Aí tinha umas crianças, eu chegava perto daquelas crianças, elas afastavam de mim. Aí nisso foi ficando de noite. Quando foi ficando de noite, todo mundo foi para suas casas. Então aquelas duas meninas entraram, tipo assim, de 6 para 7 horas da noite. Elas saíram de perto de mim ali naquele lugar, mas ninguém falava comigo, só olhava para mim quando eu falava de Deus, elas se afastavam de mim. Aí aquelas meninas entraram numa estrada de mato para ir para casa dela, mas eu, com medo de ficar ali sozinha, acompanhei elas para ir para casa delas. Eu acompanhei porque eu já estava ficando escuro, eu já estava ali. Para onde que eu vou? Vou dormir aonde? Aí eu acompanhava ela dentro daquele mato. Quando eu acompanhava ela, elas sumiam. Aí eu fui para o outro lado, outras pessoas também entravam numa estrada tipo para ir para sua casa, tipo como se a casa fosse uma fazenda, uma roça. Aí quando eu chegava, eu acompanhava, aquela pessoa sumiu. Aí meio na minha frente uma estrada de mato assim bem estreitinha. Aí eu saí andando naquela estrada, naquele caminho, no Maranhão chama caminho. Aquele caminhozinho, aí de repente apareceu na minha frente um monte de mato, de galho de mato, não tinha folha. Mas era só o galho, só as galhas de mato verde. E aqueles galhos de mato, eles iam me pegar, mas eu estava querendo ir para casa e não tinha como eu passar ali. Aí eu saí enfrentando aqueles matos, andava. Então aqueles matos ficavam assim, se agarravam em mim, eles colavam em mim, nas minhas costas, na minha roupa. Eu puxava aqueles matos com toda a força e eles saíam de mim. Aí eu saí empurrando aqueles matos, os matos colavam em mim, eles colavam em mim como se eles quisessem me comer, não deixar eu passar. E eu saía, tirava e puxava ele pegava os galhos com as mãos e arrancava do meu corpo e puxava, botava minhas mãos assim para os galhos afastar de mim, e saí com muita luta, eu lutando com aquele monte de galho. Era mato, muito. Eu saí correndo não, eu saí andando e botando força. Eu já estava super cansada, aí até que eu consegui uma hora ver um monte de galho, agarrou nas minhas costas, eu peguei minhas mãos assim com muita força, estava assim, mas já quase sem conseguir, e arranquei ele do meu corpo e eu passei deles. Quando eu passei deles, aí eu respirei aliviada e fiquei muito feliz e acordei. Então, nos meus pensamentos, nas minhas orações, Deus fala que muitas pessoas, aparece para as pessoas, muitos rapazes ou mulher, com jeito de gente boa, com jeito de gente de Deus, mas não, por dentro já tem o espírito de Satanás. Por dentro não, no corpo, sei lá, que o espírito de Satanás chega perto da gente, faz coisa errada, finge que é pessoas boas, na realidade não são boas, são pessoas que não andam no caminho de Deus, não respeitam a lei de Deus, não respeitam o sofrimento de Jesus por nós. E com o espírito de Satanás se aproxima da gente como santo, aí quando ele ganha a confiança da gente, ou o amor da gente, ele se revela uma pessoa má, faz a gente sofrer, ou então faz a gente andar no mau caminho como eles. Tem muitas mulheres e homens que tem relacionamento com gente de drogas, que fuma, que bebe e às vezes que rouba, e a pessoa é de bem, e através desse relacionamento acaba ficando a pessoa de mal também. E outra coisa, tem muitas crianças, através do ensinamento dos pais, que andam no mau caminho. Porque para entrar no céu tem que andar no caminho de Deus, até criança, porque criança, a partir do momento que ela começa a falar e começa a assistir filmes errados, ser desobediente, elas já estão no pecado. Então a Bíblia fala assim: pais, ensinam os seus filhos no caminhos que deve seguir, que é o caminho de Deus. Não negócio de estar pintando as unhas, roupa curta, roupa indecente, música indecente, filmes indecentes, pinturas
que isso aí não é santidade. Então aquelas crianças já não estão mais salvas. Para ser salva tem que andar no caminho de Deus, nada de estar se pintando, nada de roupas indecentes, nada de batom, de sombra, de tudo. Isso aí tudo é pecado, gente. Qualquer pessoa que conhece Deus sabe que isso é pecado. Eu já usei. Minhas filhas, quando era pequena, eu deixava. Mas depois que eu vi na Bíblia que tem em Jeremias, fala sobre isso. Em Isaías fala sobre pinturas dos olhos. Então isso é pecado. Então é isso aí. Devemos orar para todo mundo. E vai chegar um determinado tempo que vai ter mais pessoas fazendo a vontade de Satanás do que a de Deus. Então Deus me deu esse sonho para que eu poste meus joelhos no chão